Mecanismo das comunicações. Isso, garoto. Então, dando sequência, né, ao estudo da mediunidade, do Martins Peralva, página 75, para quem está entrando agora, capítulo 10. Vamos lá. O capítulo 5º do livro Ora Comentado representa... qual é o livro Ora Comentado? No capítulo 5º do livro Ora Comentado, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Ora Comentado representa integral confirmação do que a respeito do mecanismo das comunicações escreveram os clássicos do Espiritismo, sob a inspiração de mais alto, particularmente Leon Denis. Para que um espírito se comunique, é mister se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. Essa realidade é pacífica. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o teor das circunvoluções seja idêntico, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Então, só para a gente pensar, quando fala assim, os opostos se atraem. Não, os opostos se repelem. Quem se atrai são os iguais. Sim. Então, você está na mesma, você está com pensamento de ódio, de raiva, você está atraindo para você ali espíritos na mesma faixa de vibração. Entende? Concorda com isso, Raidinho, Cristina? Certo, concordo. Tranquilo? Então, continuando aqui com o raciocínio de Martins Peralva. O mecanismo das comunicações espíritas, mecanismo básico que se desdobra, todavia, em nuances infinitas, de acordo com o tipo de mediunidade, estado psíquico dos agentes, ativo e passivo, valores espirituais, etc. Então, o que é que diz aqui? Que os espíritos vão se comunicar com você e vai haver uma comunicação de melhor ou pior caráter moral, dependendo da evolução do médium. Porque o médium, como a gente citou aqui na semana passada, o médium que ele é acostumado a falar palavrão, um espírito pode se manifestar através dele e falar palavrão ali maior do que para médium, uma reunião mediúnica. Por quê? Ele não vai ter ali um sinal de alerta quando este espírito fala um palavrão para ele, quiser reproduzir um palavrão através dele, porque ele está tão acostumado a falar palavrão que para ele aquilo ali é normal. Então, o bom médium, ele se torna um bom médium a partir do momento que ele começa a fazer a sua reforma moral e a se tornar um bastião de alguém que não aceita coisa que esteja errada de tudo que nós já vimos aqui, né? Tudo que eu estou falando aqui, nada disso é novidade. Tá certo, meninas? Aí continua Martins Peralva nos dizendo o seguinte: Sintonizando o comunicante com o medianeiro, o pensamento do primeiro se exterioriza através do campo físico do segundo, em forma de mensagem grafada ou audível. Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. Então, o que é que a gente compreende aqui? Que o pensamento, nós já falamos, é de perispírito para perispírito. Então, o pensamento vai chegar em você a irradiação daquele espírito, do seu perispírito. Então, você vai sentir ou uma coisa boa, uma coisa ruim. Aí, o médium, ele começa a sentir ou um calor, às vezes uma dor de cabeça, se é algo que o espírito tem essa impressão, né? Vai sentir o coração disparando, porque está havendo uma alteração no seu campo fluídico, no seu campo energético, porque ele está absorvendo ali, de certa forma, a energia deste outro ser. Né, Carlos? Quer comentar alguma coisa, Carlos? Não. Então, diz aqui, olha, o tipo de mediunidade, estado psíquico, valores espirituais, etc. Aí, qual o melhor médium, segundo a doutrina espírita? O melhor médium não é aquele que dá 5, 10 comunicações numa noite. O melhor médium é aquele que consegue angariar a simpatia dos bons espíritos. Então, se eu estou recebendo boas comunicações, os bons espíritos estão vindo através de mim trazer mensagens edificantes, trazer palavras consoladoras, significa que eu estou cuidando deste meu lado dos valores morais para que eu tenha um campo propício à manifestação dos bons espíritos. O que não quer dizer que eu não vá dar comunicação para o espírito sofredor, porque aquele espírito sofredor, aquele espírito que está em aflição, ele precisa muitas vezes passar pelo choque anímico e vai encontrar em mim, como médium, essa oportunidade. Mas eu estarei sempre trazendo uma
Ou seja, vai se comunicar comigo através ou da psicografia, ou eu vou ouvir, ou vai falar, vou transmitir o que eu estou ouvindo, né? Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. Assim sendo, em face das constantes modificações vibratórias, verificar-se-á sempre em todos os comunicados o imperativo da redução ou do aumento das vibrações, para que eles se deem com maior fidelidade. Mais uma vez, pois, somos compelidos a nos referirmos ao fenômeno magnético das vibrações compensadas. Mais uma vez, surge a necessidade de reportarmos ao problema da sintonia. Então, o que Martins Penalva fala aí? Se eu estou num padrão vibratório elevado e o espírito que está se comunicando comigo, ele está numa faixa vibracional muito baixa, eu preciso abaixar um pouco a minha vibração para que ele consiga ser auxiliado. Aí nós temos até o exemplo aqui da mãe de André Luiz, que teve que adensar o seu perispírito para poder ir até onde ele estava, né? Então isso tudo é por quê? Por causa das vibrações. Mais uma vez surge a necessidade de reportarmos ao problema da sintonia. Mais uma vez, enfim, a questão da afinidade tem que ser de novo comentada. Afinidade. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. É bem assim. O que eu estou pensando se é uma coisa boa, eu estou com bons espíritos me rodeando. O que eu estou pensando se é algo negativo, eu estou com espíritos não muito bons ali do meu lado. Isso é simples, né? Da gente compreender. E se assim procedemos, é porque não devemos esquecer que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, tudo é da nossa mente. Tudo passa pela nossa mente. Recorramos, pois, a outros campos em que a mesma lei de sintonia funciona, para que os fenômenos se expressem. A luz e o som são resultado de modificações vibratórias, que facultam a sua percepção por nós e por outros seres. O ouvido humano é incapaz de perceber o som produzido por menos de 40 vibrações por segundo. 50 vibrações, porém, produzem um som que o ouvido humano percebe, sente e ouve. Já viram falar que o cão ele tem a audição muito melhor que a nossa? Muito apurada. Muito apurada, né? Afinada, Então, tudo nós temos uma faixa onde a gente vibra ali, a gente percebe. Por que não tem um som no universo, lá no vácuo? Porque não tem como o nosso som se projetar, não é? Do jeito que o nosso som, o que eu falo, chega até vocês, porque está usando do ar, né, para poder chegar aí, as minhas ondas sonoras tá indo pelo ar, para chegar até vocês, do mesmo jeito, o nosso pensamento se utiliza do fluido cósmico universal para chegar até os outros espíritos, até quem está desencarnado, quem está encarnado. Quando a gente vê a questão da telepatia, como é que a pessoa conseguiu se comunicar comigo estando longe? Através do pensamento. O fluido universal possibilitou o transporte do pensamento dela até o meu pensamento. Entenderam? Só não sabemos fazer essas coisas. Vamos aprender. Sim, Vamos claro, aprender. mas que a gente Até tem uma ideia. Até porque André Luiz fala, né, que lá nos planetas mais elevados eles nem articulam palavra mais. A comunicação é pelo pensamento. Vamos chegar lá. Mas você sabe por que que a gente ainda não conseguiu, né? Porque a nossa mente ainda é poluída. Mas exatamente. Aí aqui diz aqui, olha, 30 vibrações produzem um som que o ouvido humano não ouve, não sente, não percebe. O mínimo, por conseguinte, de vibrações percebíveis é de 40 por segundo e o máximo de 36 mil. 35.500 vibrações produzem um som que o nosso ouvido percebe. 36.200 vibrações produzem um som que ultrapassa os limites de nossa acústica. Ou seja, como seres humanos reencarnados neste corpo, com este esqueleto aqui, com toda a constituição física do nosso organismo, nós temos uma limitação para os nossos sentidos, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que têm um sexto sentido desenvolvido, ou seja, mas aí já é uma pessoa que está extra, né? Não é o normal. Nós precisamos aprender a desenvolver o nosso sexto sentido, a nossa intuição, e tudo isso a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai estudando, que a gente vai buscando a nossa reforma íntima e a gente vai sendo agraciado por estes presentes. Não sei até que ponto é presente, né? Porque tem gente que tem evidência, que fala assim, que vê coisas horrorosas. Sim, pois é. Porque você vê coisas boas, mas você vê coisas ruins também. Aí aqui diz,
bilhões. A nossa capacidade visual não percebe a luz produzida por vibrações menores de 458 milhões. Da mesma forma que nos escapará à visão a luz produzida por mais de 727 trilhões de vibrações. Essa mesma lei de equivalência funciona e opera em todas as manifestações vibracionais da natureza. Inclusive, nota do autor, esses números extraídos, né, do livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, que era um astrônomo, né, na época de Kardec, inclusive ajudou Kardec na questão do Livro dos Espíritos, quando ele vem falar da pluralidade dos mundos habitados. Então, Camille Flammarion, que era um médium, ele conseguia se desdobrar à noite e viajava, fazia viagens astrais maravilhosas e voltava contando para Kardec essa questão do universo dos planetas, de outros planetas habitados. E Camille Flammarion foi um grande contribuidor de Kardec, além de ser amigo, né? Inclusive, como não podia deixar de ser, nos fenômenos psíquicos ou mediúnicos. Deixando à margem tais considerações, analisemos agora os fatores morais, que além de serem os de nosso maior interesse, motivam a publicação deste livro. Agora, então, Martins Peralva vem falar para nós da questão moral do médium. Então, essa questão vibracional mostrou aqui o mecanismo dela. Passou de um determinado limite, você não ouve. Passou de um determinado limite, você não enxerga. Porque são vibrações, ondas sonoras, ondas luminosas, né? Você não enxerga. Mas aí vem agora a questão moral. Aí nos diz Martins Peralva, deixando analisemos, tá? Se essa mesma lei de afinidade comanda inteiramente os fenômenos psíquicos, não há dificuldade em compreendermos por que as entidades luminosas ou iluminadas são compelidas a reduzir seu tom vibratório a fim de, tornando mais densos os seus perispíritos, serem observadas pelos espíritos menos evolvidos. É o que nós falamos aqui da mãe de André Luiz, né? Os espíritos cujas vibrações se processam aceleradamente devido à sua evolução, graduam o pensamento e densificam o perispírito quando desejam transmitir as comunicações, inspirar os dirigentes de trabalhos mediúnicos ou os pregadores e expositores do Evangelho e da doutrina, como no caso de Raul Silva, que recebe a benéfica influenciação do instrutor Clementino a fim de melhor conduzir a doutrinação de desventurado espírito. Então, isso está lá nos domínios da mediunidade. Ele está baseando nisso aí. Então, o espírito superior, ele pode adensar, ele pode diminuir o seu padrão vibratório para comunicar com o espírito inferior. Mas o inferior não consegue sublimar, elevar o seu padrão vibratório justamente pela sua inferioridade moral. Então, o bom adensa para chegar aqui, mas o mal não consegue subir, né? Ele vai ter que se purificar. Vai ter que se purificar. É aí que entra Martins Peralva. Aí ele diz, Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe às possibilidades. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Referindo-se à densificação do perispírito do irmão Clementino, atento ao imperativo de cooperar com o dirigente dos trabalhos, para que as suas palavras obedecessem à inspiração superior, transcrevemos a observação de André Luiz. Então, olha André Luiz que estava observando esta reunião mediúnica. Aí ele diz, nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Os grifos são nossos e objetivam levar a atenção do leitor para o fato da redução do tom vibratório, a fim de ajustar-se ao calibre mediúnico de Raul Silva. Ou seja, o mentor está ali para dar uma comunicação, mas a abelha é uma médium ainda bem disciplinada, ele tem que voltar, reduzir, adensar, né, a sua constituição espiritual para que possa passar a mensagem. Com a palavra, o assistente Aulus explicou o fenômeno que surpreendia André Luiz e Hilário. O benfeitor espiritual que ora nos dirige afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Ainda com a palavra, o assistente passa a fazer uma comparação que atém
vida cerebral do condutor da casa, a maneira do musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Esse quadro é de extraordinária beleza espiritual e de profundo conteúdo moral. Então estava ali o médium, né, o dirigente da reunião, e o espírito mentor que ia trazer uma comunicação. Então houve uma descida no padrão vibratório do mentor para conduzir o médium, seja através da sua fala, da intuição ou da psicofonia, né? Aí quando ele compara com um músico que vai pegar às vezes o violino, sabendo que é um violino muito caro, vai ter todo cuidado em manusear aquele instrumento. Então o benfeitor estava tendo o mesmo cuidado naquela relação ali com o médium, porque sabia que era necessário o cuidado. Esse quadro é de extraordinária beleza espiritual. Aí mostra-nos que um dirigente de trabalhos mediúnicos deve ser pessoa de responsabilidade, amável, sincera, dedicada, harmonizada consigo mesma, através de uma consciência reta e de um coração puro, e com muito boa vontade para ajudar em nome do Senhor Jesus. Aí vocês vão falar assim, mas então não tem jeito, abelha, porque a dirigente do meu grupo é uma pessoa insuportável, quer dizer, uma série de defeitos que a gente vai colocar. Aí eu pergunto a vocês, se Jesus fosse contar apenas com espíritos puros para falar do seu evangelho, nós não estaremos aqui hoje tendo conhecimento da Boa Nova. Porque Paulo de Tarso, que era Saulo, né, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. E tantos outros que tinham defeitos, Zaqueu, explorador, cobrador de imposto, né, tantos outros. Então, a partir do momento que nós aceitamos uma tarefa, nós vamos sendo capacitados. Uma frase linda que tem lá na Casa da Esperança que fala assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, desde que você está ali com boa vontade, se esforçando, porque o Evangelho nos traz qual reflexão? O Evangelho, que o bom espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que ele é reconhecido pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições, as suas más tendências, não é? Então não adianta nós querermos que já tenha entre nós espíritos puros, que vão ser dirigentes de casa espírita, que vão ser oradores, que vão ser coordenadores de mediúnica. Não tem. Nós estamos todos no nível evolutivo mais ou menos igual. Todos nós estamos na Terra, nós estamos encarnados. Então, se nós estamos encarnados, é porque nós estamos ainda numa mesma faixa evolutiva. Então, se tem aqui entre nós, mesmo imperfeito, mas está ali procurando dar o seu recado, glória a Deus por isso. Certa vez, há muito tempo atrás, teve um expositor aqui, muito fraquinho, e eu lembro muito bem que a palavra do Newton a respeito dele foi o seguinte, ele fez, não é nem o que ele fez, hoje eu sou capaz de fazer, Não, então o não que ele sou. fez está bom demais. Eu não vejo nenhum, sabe? Que, Então eu achei que foi mal, interessante a porque fala nem dele. igual ele eu faço. Eu falei, igual ele eu faço. E é por aí mesmo. Sim. Não é? É por aí mesmo. Então eu posso estar aqui cheia das imperfeições, mas eu estou procurando aprender, estou procurando ter uma compreensão mais ampliada, né, sobre o que Jesus veio nos ensinar. Então, meus irmãos, minhas irmãs,